Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos fazer a revisão de verbos, tempos derivados. Nós vamos rever os tempos derivados do presente, os tempos derivados do pretérito perfeito e os tempos derivados do infinitivo. Temos aqui tempos derivados do presente. Nós vamos ter o presente do modo subjuntivo e o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, tempos derivados do presente do indicativo vão ser o presente do modo subjuntivo e os dois imperativos, as duas formas, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Vamos aqui elucidar. Então, eu escolhi um verbo irregular, o verbo dizer, da segunda conjugação. Já que o presente do subjuntivo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo são derivados do presente do indicativo, então vamos fazer a conjugação, primeiramente, do verbo dizer no presente do indicativo. Então, eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Temos aqui a conjugação do verbo irregular, dizer, pertencente à segunda conjugação, né, no tempo presente do indicativo. Bom, o tempo presente do indicativo ele é o tempo primitivo, ou seja, nesse momento ele vai dar origem ao presente subjuntivo e aos dois imperativos. Vamos ver como. Nós vamos nos basear na primeira pessoa do presente do indicativo, na pessoa eu, primeira pessoa. Nós vamos pegar o verbo, aqui, termina em o, nós vamos trocar esse o por a para nós fazermos todo o presente do subjuntivo. Vamos lembrar que o verbo dizer no presente do subjuntivo ele vai virar a. Os verbos em ir tornam-se em a. Os verbos em ir também. Para nós fazermos o presente subjuntivo, presente que indica hipótese, vamos colocar anteriormente a conjunção que, por exemplo. Então, ó, eu vou pegar aqui, eu vou manter essa forma. Dig, o D, I, G para todos, tá? Eu vou me basear na primeira pessoa do presente do indicativo. Então, que eu vou pôr hipoteticamente uma conjunção aqui para me auxiliar na fala, tá? Que eu diga, ó, eu mantive o G, D, I, G mais o A. Que tu digas, que ele diga, que nós digamos, que vós digais, que eles digam. Professor, todos os verbos eu vou fazer isso? Quase todos. Temos exceções, mas grande parte dos verbos nós vamos nos basear na primeira pessoa do presente do modo indicativo, nós vamos tirar o final e fazermos o presente do modo subjuntivo. Bom, já mostrei-lhes que tempo verbal é derivado do presente do indicativo. Agora vamos fazer o modo imperativo. Lembremos-nos de que o modo imperativo, ele não tem a primeira pessoa do singular, ou seja, não se dá ordem para você mesmo. Você não dá ordem a você mesmo, entende? A primeira pessoa do singular inexiste. Então nós não vamos ter aqui a primeira pessoa. Para nós fazermos o modo imperativo afirmativo, vamos lembrar que nós vamos nos basear na segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, e vamos tirar esse S. Tu e vós são tirados do indicativo, do tempo presente do modo indicativo. Então vai ficar aqui, dize, e aqui, dizer.
eu posso falar diz também, eu posso tirar ES nesse caso. Os verbos em Z, né? Como trazer, fazer e dizer, eu posso tirar esse ES ou esse S da segunda pessoa do singular. Eu posso falar dize ou diz, tá? As demais pessoas, todas se originam do presente do modo subjuntivo. Então, diga, digamos, digam. Então, aqui nós formamos o imperativo afirmativo, sendo tu e vós tirados do presente do indicativo, sem o S, as demais pessoas, ele, nós, eles, tirados do presente do modo subjuntivo. Já o imperativo negativo, todo ele é feito pelo presente do modo subjuntivo, usando não à frente. Aqui eu não vou escrever não, tá? Mas eu vou falar. Então, eu vou me basear todinho no modo subjuntivo. Então vai ficar não digas, não diga, não digamos, não digais, não diga. Então eu lhes mostrei nesse momento que o presente do modo indicativo dá origem ao presente do modo subjuntivo, ao imperativo afirmativo e ao imperativo negativo. Agora, vamos recapitular os tempos derivados do pretérito perfeito. Tempos derivados do pretérito perfeito. Vamos lembrar que nós vamos usar no pretérito perfeito as desinências I, STE, U, MOS, STS e RAN. Para todos, nós temos sempre exceções, porque há verbos completamente irregulares. Em um caso ou outro ele muda, mas grande parte dos verbos nós vamos ter essas desinências para a formação do pretérito perfeito. Daí nós vamos ter os demais tempos verbais derivados. Então aqui, como estamos falando do verbo dizer, né, li, agora eu me proponho a fazer um outro verbo. Eu vou usar o verbo caber, é um verbo irregular também da segunda conjugação. Então eu coloquei aqui pretérito perfeito do modo indicativo, porque serão tempos derivados do pretérito perfeito. Então nós vamos tomar por base o verbo caber. Né? Tem o verbo caber, e aí para mostrar a derivação dos demais tempos, né, eu vou fazer a conjugação do pretérito perfeito desse verbo. Então vejamos, o verbo caber, muita gente erra esse verbo. Ele é um verbo simples. Todas as línguas neolatinas, elas têm as suas complexidades, né? O português também tem, e ele é belo quando é muito bem falado e bem escrito, não é? Então, conjugaremos aqui agora o verbo caber no pretérito perfeito. Ele é irregular, então eu coube, tu coubeste, ele coube, nós coubemos, vós coubestes, eles ou elas couberam. Notem que, né, este fugiu isto, mas aqui permanece, fugiu aqui, aqui permanece, aqui permanece, aqui permanece, tá? Se eu pegasse o verbo regular, comer, eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comeste, eles comeram. Eu estou usando o verbo irregular, né? Mostrando que isso é geralmente, nós vamos pôr, não é sempre. Eu já lhes disse que tem verbos que fogem a isso, como esse daqui. Tá? Aqui eu tenho e, aqui eu tenho e. Eu
coube, tu coubesse, ele coube. Notem a diferença entre tu e vós, acréscimo de um S, tá? Então nós formamos aqui o pretérito perfeito do modo indicativo. Do pretérito perfeito do modo indicativo, nós vamos derivar o mais que perfeito do modo indicativo, o imperfeito do modo subjuntivo e o futuro do modo subjuntivo. Vamos ver? Agora, olha, para nós fazermos o pretérito mais que perfeito, vamos lembrar daquela desinência, né? Raras, raramos, reis, ran. Eu vou manter o pretérito. Eu vou pegar essa primeira pessoa e vou manter isso daqui. Então eu vou usar a letra bastão agora, tá? Eu coubera, tu couberas, ele coubera, nós couberamos, vós coubereis e eles couberam. Notem que eu me baseei na primeira pessoa e acrescentei as desinências raras, raramos, reis, ram. Né? Formamos aqui o pretérito mais que perfeito. Agora vamos ao subjuntivo. Aqui eu digo que ele é meio condicional, então nós vamos usar a conjunção condicional se. É o tempo cheio de S's, né? Esse daqui. Então vamos ver aqui. Vou usar a letra bastão porque ela cabe mais, né? Nós vamos usar as desinências se, semos, sem, sem. Vamos manter a primeira pessoa, tá? Eu pego aqui o pretérito perfeito, a primeira pessoa, e vou anexar as desinências. Então, se eu coubesse, se tu coubesses, se ele coubesse. Se nós coubéssemos, se vós coubesseis, se eles coubessem. Entendem? Olha aí, pretérito mais que perfeito, derivado do pretérito perfeito. Agora, o pretérito imperfeito do subjuntivo, derivado do pretérito perfeito. Eu estou me baseando sempre na primeira pessoa e anexando as desinências. Agora nós vamos fazer o futuro do subjuntivo, que é um tempo lindo. Vamos usar a conjunção temporal quando. Porque o subjuntivo ele não é usado solto, ele é anexado a uma... Ele vem anexo a alguma frase anterior, ele vem complementando um pensamento, tá? Então temos aqui a primeira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Nós vamos anexar essas desinências. R, res, rimos, des, irem. Então, olha. Quando eu couber, quando tu couberes, quando ele couber, quando nós coubermos, quando vós couberdes e quando eles couberem. Olha que bonito. Então, tempos derivados do pretérito perfeito do modo indicativo. Pretérito mais que perfeito do modo indicativo, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo e o futuro do modo subjuntivo. Muito bonito, muito fácil, né? Então, eu coube, tu coubesse, ele coube, nós coubemos, nós coubesses, eles couberam. Eu coubera, tu couberas, ele coubera, nós coubéramos, vós coubereis, eles couberam. Se eu coubesse, se tu coubesse, se ele coubesse, se nós coubéssemos, se vós coubesseis, se eles coubessem. Quando eu couber, quando tu couberes, quando ele couber, quando nós coubermos, quando vós couberdes, quando eles couberem. Olha que bonito. Soa muito bonito. Hã? Bom, agora nós vamos falar, né? Vamos revisar os tempos derivados do infinitivo. E eu preciso de espaço. Então aqui eu vou apagar os
verbos conjugados, correto? Vou apagar os verbos e os tempos. Esse vermelho aqui está complicado. Então nós vamos fazer as derivações do infinitivo. Eu vou manter o verbo caber, né? Porque para você sempre ouvir uma pronúncia satisfatória desse verbo. Vejamos. O infinitivo, ele, em português, nós temos 4 tipos de infinitivo, mais 3 classificações. Nós vamos ter os verbos em ar, primeira conjugação, os verbos em er, segunda, e os verbos em ir, em terceira. Os verbos em or, eles pertencem à segunda conjugação também, né? Então, isto, quando o verbo apresenta estas desinências ar, er, ir, or, nós falamos que eles se encontram no infinitivo impessoal. Impessoal é porque não estão conjugados. Pessoa são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então, os verbos, né, com essas desinências, nós falamos que eles estão no infinitivo impessoal. Tempos derivados do infinitivo pessoal. Nós vamos ter o futuro, né, do presente, o futuro do pretérito, o infinitivo pessoal, o pretérito imperfeito, o gerúndio e o particípio. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou escrever esses tempos. Aqui nós vamos fazer a conjugação, tá, do verbo caber. Então, aqui eu vou pôr futuro do presente. Vamos ver. Futuro do presente, do modo indicativo. Ao lado, futuro do pretérito, do modo indicativo. Aqui, infinitivo pessoal. Pessoal é quando eu uso eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui são as pessoas, né? E o pretérito imperfeito do modo indicativo. Depois, num cantinho, gerúndio e particípio. Então, vou apagar aqui. Vou escrever o verbo. O verbo é caber, né? Gerúndio e particípio. Vejamos. O infinitivo em ar, ir, or. Nós temos aqui o verbo caber, ele está no infinitivo impessoal. Então agora nós vamos mostrar a formação do futuro do presente. Por que infinitivo? Né? Eu vou colocar aqui o verbo caber em todas as pessoas. Ó. Caber, apenas para lhes demonstrar isso. Caber, 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 caber. Para todas as pessoas eu tenho um infinitivo. Agora eu vou acrescentar as desinências do futuro do presente. Ei, as, a, emos, eis, ão. Aí eu vou ter caberei, caberás, caberá, caberemos, cabereis, caberão. Montamos aqui, formamos o futuro do presente, correto? Paralelo, vamos ao futuro do pretérito. Nós vamos acrescentar a esse infinitivo ia, ias, ia, íamos, ias, ia. Eu vou manter aqui, ó. Caber, 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 caber e caber. Vamos anexar as desinências. Eu caberia, tu caberias, ele caberia, nós caberíamos,
vós caberíeis e eles caberiam. É um dos recursos a fala. Eu gosto de conjugar enquanto esteja escrevendo. Aprender verbo não é olhar para ele, não é deduzir, é eu traquejar, é exercitar. Então, é legal você fazer a conjugação oral. Agora, vamos fazer o infinitivo pessoal. Eu lhes disse que nós temos que usar o caber em todos, não é? Então, aqui eu vou pôr caber, 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 caber e caber. Professor, mas como eu vou usar o infinitivo numa frase, o infinitivo pessoal? Sempre vai aparecer também uma conjunção que eu gosto dessa expressão aqui, ó. É para. É para. É uma preposição, mas eu vou ter um verbo depois, então eu vou flexionar o verbo. Se eu tivesse não colocasse verbo, eu ia usar o pronome oblíquo. É para mim, é para ti, né? Agora, como eu vou usar um verbo posposto, a preposição, então eu vou flexionar. Vou usar as pessoas, daí em infinitivo pessoal. Então, é para eu caber, olha o R aqui, é para tu caberes, é para ele caber, é para nós cabermos, é para vós caberdes, é para eles caberem. Entende? Fácil, né? Agora, nós vamos ao pretérito imperfeito do modo indicativo. Os verbos em ar, nós vamos usar as desinências ava, avas, ava, avamos, aves, avam. Os verbos em ir e ir, né? Nós vamos usar ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Semelhante, só que aqui eu mantenho todinho o infinitivo. Agora aqui eu vou tirar parte do infinitivo e vou acrescentar a desinência. Nós vamos ter exceções, verbo ter, vir, por, ser. Vai ficar tinha, vinha, punha e era. Agora, o verbo caber, eu vou manter o radical, né? Eu vou ter que usar outra cor. O radical do verbo caber é a estrutura mínima que permite ter um sentido, tá? Então eu vou ter aqui cab, 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 cab. Agora vamos adicionar as desinências. Eu cabia, tu cabias, ele cabia, nós cabíamos, vós cabíeis e eles cabiam. Por isso que ele é um tempo derivado do infinitivo. Ainda que eu não mantenha o infinitivo pleno, aqui eu mantenho o radical desse infinitivo, né? Então, os tempos derivados do infinitivo, ar, ir, or, são futuro do presente, futuro do pretérito, infinitivo pessoal e pretérito imperfeito do indicativo. Então eu tenho o futuro do presente, eu caberei, tu caberás, ele caberá, nós caberemos, vós cabereis, eles caberão. Futuro do pretérito, eu caberia, tu caberias, ele caberia, nós caberíamos, vós caberíeis, eles caberiam. Infinitivo pessoal, é para eu caber, é para tu caberes, é para ele caber, é para nós cabermos, é para vós caberdes, é para eles caberem. Pretérito imperfeito de indicativo, eu cabia, tu cabias, ele cabia, nós cabíamos, vós cabíeis, eles cabiam. E nós temos duas formas nominais, né? Derivadas também desse infinitivo. Então eu tenho o verbo caber, formando o gerúndio é cabendo. O gerúndio em português é formado pelo acréscimo de ando, endo, indo, ondo ao verbo. Como é um verbo da segunda conjugação, né, fica cabendo. E o particípio passado, apenas cabido. Então, ali os tempos e as formas derivadas do infinitivo pessoal.
Termino aqui a nossa revisão de verbos, tempos derivados do presente, tempos derivados do pretérito perfeito e tempos derivados do infinitivo. Espero que todos tenham entendido. Um bom dia e até a próxima aula.